Vamos então para a palavra do Senhor. Palavra de família hoje. Mateus 16, 23. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda o quê? O que Jesus falou? Arreda, Satanás. Tu és para mim o quê? Pedra de tropeço. Porque não cogita das coisas de, e sim da dos. Pode sentar, dar um glória a Deus. Pastor, o que esse texto de Pedro tem a ver com a família? Eu queria que você ficasse bem atento para ver se acontece algo das coisas que nós vamos falar aqui com a tua casa. O que tem a ver? O que tem a ver é que Jesus está com Pedro e Jesus está com você? Jesus está com você? Então, Jesus disse para Pedro: arreda Satanás. Pedro emprestou a boca para o diabo. Você conhece alguém que já emprestou a boca para o diabo? Eu vou repetir. Você conhece alguém que já emprestou a boca para o diabo? Erros que os pais cometem. Emprestar a boca para o diabo sem saber que está emprestando, não percebendo que está emprestando. E está acabando com a geração, porque o diabo trabalha com geração. Deixa eu citar algumas frases aqui, que eu acho que você nunca ouviu. Quem já ouviu essa frase? Na minha vida, eu tive que aprender tudo sozinho. Quem já ouviu essa frase? E essa daqui, ó. Eu nunca tive ninguém para ficar falando o que eu devia fazer e não morri. Estou vivo. Quem já ouviu isso? Fala para quem está do seu lado. Essas duas frases mostram quebra de relacionamento com o pai. O maior problema da humanidade se chama ausência de pai. E eu estou falando de família, não estou falando de paternidade espiritual, estou falando de família. Por quê, querido? Porque muitas vezes existem adultos hoje que falam assim: meu pai nunca me ensinou nada, estou vivo, não morri. Vocês se viram, vocês aprendem. Esse tipo de frase, ela mata um filho. É claro que Deus vai cuidar do filho. É claro que Deus cuidou de você e você cresceu sem a ajuda dos seus pais. É claro. Só que esse não é o projeto de Deus. Não é a ideia primária do Senhor. A ideia primária do Senhor, eu tenho um desenho que eu vou mostrar na tela, de como funciona o relacionamento de um pai com um filho. Mas antes eu preciso mostrar para vocês textos que são boca de Satanás. Cogita das coisas dos homens, mas não cogita das coisas de Deus. Vamos lá. Eu queria agora que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Lucas capítulo 12, versículo 34. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o quê? Tesouro. Tesouro é algo que tem valor, sim ou não? Quer dizer que tesouro são coisas que a gente vê valor. Quais são os valores que os teus filhos vão entender que você passou para ele? Quando eles se formarem, ficar adulto, que tipo de valor eles vão ver em você? Porque a Bíblia diz: onde está o teu tesouro, também está o teu coração. Quer dizer que o coração está junto do tesouro. Bom, outro texto. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Todos acharam? Lucas 6, não fecha a sua Bíblia não. Está escrito assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala o quê? A boca fala do quê? 3 versículos da Bíblia. 3 versículos. O primeiro o que é? Pedro emprestou a boca para o... Pedro emprestou a boca para quem? Para o diabo.
Satanás. Segundo texto, liga a palavra tesouro na palavra coração. O outro texto, a boca fala, o que está cheio o quê? Então eu tenho 3 palavras aqui que nós vamos trazer para a tua família. A primeira é boca, a segunda é tesouro e a terceira é coração. No seu coração está o tesouro, sim ou não? E aí a tua boca fala o que está cheio no coração. Agora, quer que eu te mostre o que a tua boca tem dito, talvez, em alguns lares? Que a boca fala o que o coração está cheio? Você vai verificar se essas frases acontecem na sua casa. Quando você solta pela boca, o que acontece? O coração está revelando o tesouro que você tem. Valores, tesouro, são coisas inegociáveis. Por exemplo, quantos tem um relógio aqui? Levanta a mão. Se precisar vender, você vende, amém? Sim ou não? Quantos tem um carro aqui? Levanta a mão. Se precisar comprar um 0, você vende esse que você tem. Você vende ou não vende? Vende ou não vende? Oh, glória. Quantos aqui tem uma casa? Levanta a mão. Se precisar vender e comprar uma melhor, você vende, sim ou não? Glória a Deus. Quantos tem um filho aqui? Levanta a mão. Precisa vender, você vende? É inegociável? Porque é um tesouro inegociável. Ok? Vocês estão entendendo o que são valores? Os filhos, eles entendem o que são valores da vida baseado nos pais. O pai é que transmite o que tem valor e o que não tem valor. E como que um pai transmite o que tem valor para um filho? Através do quê? Da boca. E por quê? Porque o coração está cheio. Bom, beleza. Então eu sei que tem valores que nós transmitimos aos nossos filhos. Agora, o diabo quer ou não quer destruir os nossos filhos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E quem é que o diabo usa para destruir os filhos? Os pais. O diabo precisa entrar numa criança? Não. Ele coloca coisas no coração do pai e da mãe. A boca fala, o filho escuta, logo o filho entende o que tem valor para um pai e o que não tem valor para um pai. Quantos estão entendendo? Então você entendeu que o diabo, para derrubar um filho, para estragar a formação de um filho, ele usa quem? Através de que jeito? Usando o quê? A palavra, a boca. Jesus estava na terra e ele tinha que cumprir um propósito, certo ou errado? Mas Pedro libera uma palavra da boca dele, totalmente contrário ao propósito de Deus. E aí, Jesus disse assim: eu vou ter que morrer. Era o plano de Deus. Algo não muito gostoso de você ouvir de alguém que você ama. Eu tenho que morrer. Mas aí olha o que acontece. Pedro diz: eu não vou deixar. Jamais deixarei. Pensamento da terra, pensamento do homem. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Jesus virou para ele e falou assim: arreda-te de mim o quê? Satanás. Porque você cogita das coisas dos homens. Você não cogita das coisas de Deus. E dentro da nossa casa, às vezes, os pais cogitam das coisas da terra e não cogitam das coisas de Deus. Então eu vou citar aqui algumas frases agora, que você não percebe que você está trazendo um valor errado para os filhos. Mas está. Primeira frase: eu vou embora dessa casa. Quando uns pais dizem essa frase, sabe qual é o valor que uma criança tem acerca do casamento? Ué, não era até que a morte separe, mas não? Vai embora? Outra frase: a gente não tem mais jeito, a gente tem que separar. Essa frase aí, irmãos, você está emprestando a boca para o capeta. O que o filho entende quando vê os pais dizendo essa frase? Sabe que valor que eles entendem? Que o casamento é algo descartável. Você não disse para os filhos que o casamento é algo descartável. Mas o que você fala, os filhos interpretam o valor que você tem. Porque a boca fala
O quê? O coração está cheio. E um filho fala assim, nossa, então casamento é assim. Brigou, fala em separação. Estou entendendo. E aí ele começa a formar. O caráter da criança começa a formar. Então, pais, quando você disser essa frase, a gente tem que separar, eu quero te dizer que se Jesus estivesse na tua casa, ele ia falar assim, ó, cala a boca, ô Satanás. São termos fortes. Mas nós precisamos entender isso. Nós ouvimos as coisas. A gente fala assim, nossa, Pedro deu uma bola fora feia, mas eu vou citar várias frases aqui. Você vai contando nos dedos quanto dessas você já falou, para ver se você está com um currículo melhor ou pior do que o Pedro. Próxima frase. Quando não há bate-papo entre o casal, para evitar briga. Já viu aquela cena? O pai não conversa com a mãe não conversa com o filho? Não tem palavra nenhuma, verdade ou não é? Mas os filhos pegam o valor daquele ato. Nossa, um não conversa com o outro, né? Estão sem conversar já há tantos dias. Entendi. O valor de um casamento é esse. Quando a coisa ficar feia, se distancia. Parece que um é o capeta do outro, estão correndo um do outro. São valores. Porque você transmite isso. Outra frase. Você não vai no culto hoje? Não. Ah, não vai hoje? Nossa, de novo. Já fazem tantas semanas que nós não vamos na igreja. Quando você diz na tua casa, eu não vou no culto hoje, o relógio você vende, o carro você vende, o filho você vende, porque é um valor inegociável. Buscar a Deus, que valor que é para nós? Inegociável ou negociável? Se é inegociável, e você diz, não, hoje eu não vou no culto não, hoje eu vou ficar em casa. Ah, então não é tão importante assim. Entendi. Quando der, vai. Quando não der, não vai. Você está transmitindo. Aí o filho cresce, começa a fazer coisa errada. Então presta atenção, queridos. Não adianta depois que o filho crescer, começar a você falar para o filho assim, você tem que procurar uma igreja. Ele até vai procurar uma igreja, mas o valor que ele vai dar à igreja e a Deus é o valor que você faz em casa. Quando diz, hoje eu não vou no culto não. Agora, olha como tem diferença. Nós vamos no culto hoje? Claro que vamos. É inegociável isso. O filho vai falar assim, nossa, entendi o que meu pai e o que minha mãe entendem como inegociável. Ir à casa de Deus aqui não tem nem conversa, é inegociável. Amanhã você não precisa falar para o teu filho que ele tem que ir para a igreja. Porque o valor foi completado. O que nós não falamos diretamente para os filhos, pesa mais do que nós falamos diretamente. Próxima frase. Alguém diz, nossa, hoje não é dia de culto, e nós vamos na igreja. Sabe que valor que os filhos têm? Minha mãe é uma mulher de oração. Ela não negocia a oração, não. Aí o filho vai entender o valor que você está passando de oração. Agora esse é interessante. Quando um pai cobra a atenção da mãe, ou quando a mãe cobra a atenção do pai, você já viu dentro de uma casa acontecer o seguinte? Olha para cá, olha para cá. Você já viu dentro de um pai acontecer o seguinte? Você não me dá atenção. Às vezes a gente acha que isso é ruim, isso não é ruim. Você sabia que isso não é ruim? Sabe por que isso não é ruim? Porque você está passando um valor para o seu filho, o seguinte, minha mãe ama meu pai. Ela está cobrando atenção. Se ela está cobrando atenção, porque existe amor. Quando você não cobra atenção, ou quando você não fala, vamos ficar junto, você transmite um valor que o teu casamento há uma indiferença. Então não é ruim. Poxa, você não tem tempo mais para mim. Essa frase não soa ruim para uma criança. O filho vai falar assim,
Ó, minha mãe vai estar apaixonadona no meu pai. Ó, meu pai está gamadão na minha mãe. Lógico que aí o marido tem que responder o quê? Ô, amor, nós vamos resolver. Não vai adiantar o pai falar assim, você não me entende que eu estou trabalhando, blá, blá, blá. Que aí você passa um outro valor. Credo, minha mãe é tão apaixonada pelo meu pai é esse burro chucro, esse cavalo coiçudo. Ele não gosta da minha mãe não, porque ele está dando coice nela. Minha mãe gosta dele. Então o que o marido tem que falar assim? Ô, meu amor, nós vamos resolver isso logo. É só uma fase aqui, mas já nós vamos resolver. Aí o filho vai entender o quê? Ele também ama a minha mãe. São valores, querido. Outra frase que eu vou ler para vocês. Fala para quem está do seu lado assim, ó, tudo isso é emprestar a boca para o diabo. Nossa, mas nós vamos hoje na igreja outra vez? Aí alguém diz, hoje nós vamos para o discipulado, porque discipulado é o maior mandamento que tem. Foi Jesus quem mandou a gente fazer discipulado. Qual é a imagem que o filho tem? Aqui em casa meus pais trabalham na obra do Senhor. Então são coisas, queridos, que você transmite para os filhos. Eu posso dizer para o meu filho assim, filho, você tem que servir a Deus, só que eu não sirvo. Ele não vai fazer. Então as minhas palavras, elas vão trazer para o meu filho o que eu tenho de valor ou não. O meu filho, o seu filho, ele vai olhar para você quando ele crescer, e ele vai falar assim, ó, eu adquiri alguns valores de vida. Teu pai que te ensinou? Sim. Que jeito? Fazendo. Quando nós estávamos desanimados, ele falava, temos que ir para a igreja. Quando o casamento não estava bom, ele falava, vamos orar. Ao invés de falar, vamos separar. Quando estava com luta financeira, ele falava, vamos jejuar, vamos semear, vamos fazer a obra de Deus, vamos ficar firme que Deus vai honrar. Então eu aprendi alguns valores com o meu pai. E o filho vai receber esses valores, queridos. Valores que só dependem de você. Bom, agora, outra frase que empresta para o diabo. Está lá na sua casa, dandararim, dararara. Ó, o microfone ficou bom agora, hein? Darari, dararara. Aí o pai e a mãe conversando aqui. Eu não quero olhar mais na cara do fulano. Para mim morreu. O filho começa a olhar aquilo e fala assim, então é assim. Então quer dizer que quando alguém pisar no meu calo, eu vou fazer assim. Você não disse para o teu filho fazer isso, mas ele viu você falando isso, ele vai fazer. Aí depois os filhos vão crescer, a gente vai falar assim, meu filho, quem te ensinou? Quem me ensinou? Vocês mesmos falavam em casa. Porque se os pais não falam em casa, nossa amor, você viu o que o fulano fez comigo? Eu vi. Mas olha, não guardo mágoa, não guardo rancor. Eu amo essa pessoa. O filho vai falar assim, nossa, minha mãe e meu pai conseguem amar uma pessoa que fizeram mal por eles. Que valor que você está passando? Perdão. Perdão, família, Deus, a obra de Deus, são valores inegociáveis. Se o filho vê um dia você vai na igreja, outro dia você vai na igreja, não vai, outro dia você vai, outro dia não vai, ele fala assim, isso aí é relógio, você pode trocar a hora que quer. Agora se o filho vê que na tua vida algumas coisas é sagrado para você, tem valor, acabou. Se o teu filho te pega mentindo em casa, não vai adiantar você dizer para o teu filho assim, você está mentindo para mim? Claro que ele está mentindo para você. Por que ele está mentindo? Porque ele está vendo o pai e a mãe mentir. Você não ensinou teu filho a mentir, mas se você mentir, ele vê, sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer isso aí. Agora, se você não mentir, seu filho vai falar assim, meus pais têm alguns valores inegociáveis, não é de mentira, perdoa, culto, obra de Deus, família, responsabilidade, obra de Deus. Agora eu vou em frases diretamente para os filhos, que aqui até agora eu falei de igreja e família. Alguns pais, que vocês adultos aí, alguns talvez de vocês na infância, viveram certas situações e hoje falam coisas que vocês não sabem que vocês estão errando. Estão cometendo erros sem saber. Primeira frase que é usada
emprestado da boca para o inimigo. Tudo que eu não tive dos meus pais, eu quero dar para o meu filho. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Sangue do Cordeiro, você já ouviu isso? Fala assim, eu tenho que quebrar isso hoje em nome de Jesus. Você conhece mesmo alguém que fala isso? Tudo que eu não tive dos meus pais, eu quero dar para os meus filhos. Você já ouviu isso? Fala assim, isso é boca de Satanás. Uai, pastor, por quê? Qual é o valor que você vai passar para o seu filho da palavra conquista? Você vai dar tudo? Ele vai aprender a conquistar alguma coisa? Você vai dar tudo. Você matou o propósito de uma criança. Você tem que dar, mas não é dar tudo. Porque o teu filho precisa aprender a conquistar as coisas dele. Quando ele crescer, ele vai falar assim, 25 anos nas costas, quero um tênis. Aí você vai falar, vai trabalhar. Ela vai falar, você costumou me dar tudo quando era criança. Valores. A família hoje está sendo destruída por causa da boca dos pais. Então, não sinta remorso, nem peso na consciência, porque teu pai não te deu tudo. Teu pai pode não ter te dado tudo, só que você aprendeu a conquistar suas próprias coisas, e isso te trouxe dignidade. Então, eu não vou dar tudo para os meus filhos de jeito nenhum. Eu tenho que ensinar meu filho a ter propósito dele conquistar as coisas. Ah, mas aí eu não vou demonstrar amor. Que amor é esse? Que o dia que você morrer ele não vai saber conquistar nada. Dá alguma coisa, mas deixa uma boa parte para ele aprender a conquistar. Porque quando ele aprender a conquistar as coisas dele, você chega e elogia, ele vai ter prazer em conquistar as coisas dele. E não vai morrer. Então, não fala essa frase mais. Eu vou dar tudo para minha filha, para o meu filho. Não vai dar tudo não, senhor. Vou dar alguma coisa. E o resto eu vou deixar para que eles conquistem e eles se sintam um vitorioso e uma vitoriosa por conquistar as coisas. Erros que os pais cometem e não percebem. Outra coisa que os pais fazem, se for para mim comprar um negócio, eu não compro porcaria, eu compro do melhor para dar para o meu filho. Você já ouviu alguém dizer isso? Se você puder comprar o do melhor, você compra o do melhor. Mas se você não puder comprar o do melhor, compra o mais fraco. Porque o seu filho precisa aprender um valor chamado humildade. Ah, se for para comprar um tênisinho desse aqui baratinho, não, eu só vou comprar um tênis de 400 conto. 400 reais. Você matou a palavra valorização para ele. Ele vai falar assim, quer dizer que eu nunca vou ter nada baratinho. Aí você coloca ele num patamar que muitas das vezes quando ele crescer, talvez ele não vai conseguir ter. Aí para conquistar aquilo, ele precisa mexer com outras coisas ilícitas para conquistar aquilo. São valores, por causa da nossa infância. E pai, posso dizer, a nossa infância, isso que eu estou te falando hoje, vai abrir teu entendimento para que os erros que aconteceu com seus pais, com você não passa para os seus filhos. E nem se sinta penalizado em ter que suprir. Então só compre se for do melhor. O valor que você tem que passar para ele não é de bens materiais. Outra frase. Meus filhos, junto com quem está do seu lado e fala assim, você está entendendo, né? Meus filhos podem brincar à vontade. Porque eu, quando era criança, eu não brinquei. E eu vou deixar meus filhos brincar à vontade. O que significa isso? Lei da compensação. Eu não tive, eu comecei cedo. 5 anos, 6 anos, já fui para a roça, já fui trabalhar. Não, ninguém dá para você pôr teu filho na roça. Mas aí você fala assim, eu vou deixar meus filhos só brincando. Você sabia que isso é um grande erro que você comete? Você sabe por quê? Porque você não ensina o valor de uma palavra chamada limite. Ele começa tudo liberal. Está lá 6 horas no videogame. Não, deixa brincar, é criança, deixa brincar. Eu não tive isso, graças a Deus meu filho tem. Você não está ensinando o seu filho a enxergar valor na palavra limite. E começa com 6 horas de videogame, celular, ou sei lá o que. Aí ele nunca vai entender que a vida tem limite. Ele vai fazer 18 anos, ele vai comprar uma moto. Ele vai andar nela deitada, empinando, vai andar 140 por hora, porque ele não sabe o que significa limite. Ele vai comprar carro, vai querer tirar racha.
Ele não sabe o que é limite. E limite a gente tem que começar a colocar desde cedo. Deixa a criança brincar, mas ensina, filho, já tá bom, limite. Senão teu filho não vai saber o que é limite. Aí você vai falar assim, meu filho é louco, meu filho não tem juízo. Não colocaram limite. É um valor que só o pai e a mãe podem colocar. A gente fica nesse conceito de que a gente é que tem que deixar os filhos fazerem tudo o que quer. Próximo. Quando o seu filho vê em você que você tem um excesso de preocupação com um objeto, pelo amor de Deus, hein? Não me derrama leite na toalha, porque olha essa toalha aqui, olha. A toalha está valendo bastante, hein? A toalha está valendo mais que ele. Valores. Ensinar a criança a não derrubar o copo com leite ou comida é correto. Mas tem gente, graças a Deus, só os que não vieram hoje. Os que vieram hoje não vivem isso. Que quando derrubam uma coisa na toalha, os que não vieram. Vocês estão entendendo, né? Que é os que não vieram, né? Parece que o pelourinho da Bahia baixou lá. Que é isso, menino? E já faz aquele pampeiro, já grita, já... Olha, parece que, né, explodiu uma bomba. Filho, toma cuidado, filho. Você tem que tomar cuidado. Saudável. Mas conforme for o excesso da preocupação que você tem com objetos, o seu filho vai entender que o valor que você dá a objetos é maior do que a pessoas. Volto a te dizer, derrubou alguma coisa? Filho, presta atenção, filho. Mas você fazer uma tempestade, você quebrou o prato, né? E agora? Aí parece que, nossa, vai condenar à prisão perpétua a criança, vai ver, né? Coitada da criança. Ensina, filho, tenha modo, sabe se comportar. Poxa, já te ensinei. Perfeito. Mas se ele entender que você põe peso mais num objeto, aí aquilo que você fala foi emprestado a boca para quem? O diabo. Outra coisa. Ó, esse brinquedo aqui você não deixa ninguém pôr a mão, porque vai quebrar. Toda criança, todo indivíduo precisa aprender a ser um ser sociável. Olha, esconde, não deixa ninguém ver, não deixa ninguém brincar. Então, tá certo. Olha, esse outro brinquedo aqui, esconde também, não deixa ninguém brincar. Porque se tal criança pegar, vai quebrar. Olha, esse aqui você esconde também. Então sabe o que seu filho vai fazer? Ele vai viver num quarto sozinho com os objetos. Ele não vai saber o valor de uma amizade. O que você tem que passar? É muito melhor você saber que o teu filho sabe viver em comunidade, em sociedade. O que você prefere? Ai, pastor, mas eu ralei para comprar. Se precisar quebrar um brinquedo, mas ele aprender a lidar com o ser humano, saber ser uma pessoa e se relacionar com outras pessoas, estou nem que quero. É lógico que eu vou dizer assim, tome cuidado para não quebrar. Brinca com o seu amiguinho. Isso, brinca vocês dois. O que eu estou ensinando? Eu estou ensinando a ele que valor? Que mais importante que o... Aí a criança, mãe, fulano quebrou. Aí você vai dizer assim, fulano, você quebrou o brinquedo. Não, filho, não tem problema, faz parte, é seu amigo. Pode ser o dele que você tivesse quebrado. Isso não tem problema. Eu prefiro trabalhar e comprar outro para você e você ter seu amigo do que você ficar sozinho, ilhado e não ter amigo. Que quando crescer vai ficar um ser isolado. Quantos estão entendendo aqui? Desde quando objeto vale mais do que outras coisas? Não. Mas eu sabendo que o brinquedo é caro, eu vou falar assim, olha, fulano, eu sabendo que tem criança que é levada, né? As que não vieram hoje, né? As que faltaram. Tem criança que é meio levada, que já pega um negócio meio sensível e quebra. Então o que eu vou fazer? Toma cuidado. Isso, brinca vocês dois. Cuidado, isso, legal. Mas estou incentivando os dois a brincarem. Agora, não brinca com ninguém. Isso aqui é só teu.
Se fulano pôr a mão vai quebrar. Eu estou ensinando um valor para ele que é o seguinte: idolatrando coisas que amanhã, hoje é um brinquedo, amanhã é um carro. Eu conheci uma pessoa que nunca teve um carro. Ele dava de carona com todo mundo. O dia que comprou um carro, não deixava ninguém andar no carro dele. Sabe por quê? Vai que suja. Então, filho, então faz o seguinte: entra debaixo de um trem e fica só você lá no meio do... Vai que suja. Não pode sujar o carro. Qual é o valor que você tem de ter um carro e falar assim: irmão, vou te dar uma carona? E a pessoa fala assim: muito obrigado porque você me deu uma carona. Agora, Deus me dá uma coisa que eu não posso compartilhar. Eu estou ensinando valores errados para a minha família. Então a gente precisa vigiar nisso. Outro ponto: meus filhos não vão fazer nada em casa. Eu sou o pai e aquela ali é a mãe. Eles não vão varrer nada, porque quando eu era criança, meus pais fez eu trabalhar demais, eu não vou deixar fazer nada. Fala assim, ó, esse é o segundo maior erro. Como que você não deixa uma criança fazer nada? Você já viu um pai dizendo para um jovem, dizendo assim: meu filho, você está crescendo, você precisa ter mais Como que ele vai ter mais? A gente só pode ter mais daquilo que a gente tem pouco. Quando a gente tem um pouco de alguma coisa, dá para ter mais. Quando não tem nada, como é que você vai ter mais? Agora, a infância nunca deu uma responsabilidade para nada. Toda criança precisa de ter responsabilidade. Toda. Se você começa a ensinar isso aí são valores inegociáveis. E você sabe o que o diabo está esperando? Ele está esperando uma geração de crianças crescerem sem responsabilidade, sem compromisso, para ele fazer o seguinte: vocês estão parados, né? Vocês estão com tempo ocioso. Vem para cá que eu tenho um monte de coisa, droga, eu tenho rua para vocês, eu tenho um monte de coisa. Mas gente que está compromissado com responsabilidade não vai ter tempo nem para o diabo falar assim, ó, que ele ali não está fazendo nada, porque ele está cheio de coisa. Estou esperando ele ficar um dia de folga. Agora, uma criancinha, ainda que responsabilidade que eu dou para uma criança? É simples. Começou a crescer, a sua cama você vai arrumar. Você vai arrumar a sua cama. Ninguém está falando para você escravizar filho, mas a cama é sua. Aprenda isso. Seminário de família a gente aprende essas coisas. Qual é a idade certa para dar responsabilidade para uma criança? Quem quer saber? Quem levanta a mão. Ok, a idade certa é quando ela tiver desejo próprio. Por exemplo, tem uma fase na vida da gente que o pai compra roupa para o filho do jeito que o pai quer, verdade ou não é? Top. Mas aí chegou um dia que nós fomos lá na loja, comprou uma camiseta para o Kelvin. Fui comprar um tênis para o Kelvin. Aí ele falou assim: não gostei desse aqui não, pai, eu quero esse. Tá tendo vontade própria? Está tendo vaidade? A hora certa de uma criança ter responsabilidade é quando entra a vontade própria nela. E ela é um ser humano, tem que ter vontade própria, óbvio, vai chegar uma hora que tem que acontecer. Essa é a hora certa. Filho, você quer esse tênis? Quero. Bom, tudo bem, o papai até tem condições de comprar, só que tem um porém. Eu vou comprar esse tênis. Você gostou dele? Gostei. Vou arrasar na escola. Que bom, meu filho, que você vai arrasar na escola. Tem um porém. Quem vai limpar o tênis? Quem vai limpar o tênis? Ele. À medida que o filho tem gosto para alguma coisa, é ele quem se responsabiliza por aquilo. Eu não vou limpar. E aí, se tiver aqui na escola e o teu tênis estiver sujo, você vai com o tênis mais velho. O que eu estou começando a ensinar? Eu estou começando a ensinar que aquilo que é dele, ele vai começar a cuidar, a zelar. E eu começo cedo com um tênis. Eu começo talvez com um bonezinho. O boné está jogado, está sujo, não vai de boné não. Já te falei que quando você chegar do culto, você tem que pôr as coisas no seu lugar. Está bagunçado, não vai dar para ir. Não é culpa minha, a responsabilidade é sua, filho. Eu começo ensinando quando criança, pequenas coisas como arrumar a cama. A cama é sua. O tênis é seu. Lavar roupa, lavar louça, isso aí é outra coisa.
Mas um filho homem, a mulher ainda quando vai crescendo, você ainda tem que dar mais responsabilidade. Mas um filho homem, para não ficar mariquinha, para não ficar só na frente de louça, o tênis é seu, tal coisa é seu, você vai arrumar, seus brinquedos você vai fazer. Quando ele crescer, que ele trabalhar, que ele comprar o carro dele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai cuidar, porque ele aprendeu desde cedo um valor que o pai ensinou. Eu quero que a igreja se preocupe com isso, querido, com os valores. Eu vou mostrar no telão como funcionam essas frases. São frases que o diabo coloca na boca dos pais. Como assim meu filho não vai fazer nada? Não vão fazer nada como? Não, eu quero que o meu filho só estude, que não é só estudar aqui não. Ele não vai ter a roupa que ele gosta? Vai. Se for filho é moça, a roupa que você gosta, você vai passar. Ah, mas aí a escravidão não é pequenas responsabilidades. É o dia inteiro no videogame, querido. Sua filha tem que entender que tem responsabilidade, que tem limite, que tem lazer. Ele vai crescer formado nisso. Quantos estão entendendo? Fala assim, ó, minha família precisa ter responsabilidade. Cadê o telão? Pode ligar? Aqui? Olha esse gráfico. Pode apagar uma luz lá, fazendo um favor. Não sei se as cores que tem se vão ajudar ou não. Acho que agora ajudou. Vocês estão enxergando, amém? O que está escrito lá? Fala assim, ó, existem duas etapas para todo relacionamento de pai com filho. Duas. Etapa 1. O pai tem uma linha e o filho tem outra linha. A vida deles são separadas. Cada um tem sua linha para escrever a sua. Pai, presta atenção. Seu filho vai escrever a história dele. E você vai escrever a sua história. Primeiro conceito. Não adianta você querer que o seu filho escreva a sua história. Cada um tem uma linha para cada um escrever. Amém? Ok, até aqui? Então você tem que, primeira coisa, entender isso. Tudo que a gente falar de etapa 1 é individual. Uma pessoa sozinho. É o pai sozinho e o filho sozinho. Um numa linha, outro na outra linha. Agora vamos lá. Iniciando a etapa 2. O que mudou do primeiro para o segundo? Tem alguma coisa a mais? O que tem a mais na linha lá? Qual é a linha que tem no meio? Unidade. O pai tem a linha que ele vai escrever, o filho tem a dele. Mas existe uma linha chamada unidade, porque um pai tem que ter relacionamento com o filho. Quem é que saiu da linha e foi para a linha unidade primeiro? Você sabe por quê? Porque Deus, quando quis ter relacionamento conosco, Ele deu o primeiro passo com a humanidade, enviando Jesus Cristo, o seu Filho, para nós termos comunhão com Ele. Amém? Aí você vai falar assim para mim, assim, pastor, e eu que meu pai não tem relacionamento comigo? Aí nesse caso você dá o primeiro passo. Filho, nunca você vai poder andar, aprenda isso, somente sozinho na tua linha. De vez em quando você tem que dar um passo para o meio e o pai também. Então vamos lá. Está iniciando a etapa 2. A etapa 2 significa que os dois agora estão juntos. O pai saiu da linha dele, o filho saiu da linha dele. Tem uma bolinha aqui, qual é que é essa bolinha aí? Azul. Por quê? Porque agora o pai está em preto, o filho está em vermelho e a unidade está em azul. O que significa? Nesse momento não tem que prevalecer nem a vontade do pai nem a vontade do filho, tem que ter uma unidade. Então o filho acaba dando o passo. O que eles têm que fazer quando eles estão unidos, conversando? Repete comigo: analisar, observar
observar as consequências e incentivar. Olha para cá agora. Essa semana aconteceu uma situação interessante. O Kelvin fez aniversário e meu pai deu um dinheiro para ele. Dinheiro é de quem? Dele. Linha dele, ok? E eu tô aqui, tenho a minha linha. O que nós fizemos? Eu dei um passo para o meio e ele deu um passo para o meio. Nós conversamos. Filho, administra certo. O vovô te deu esse dinheiro para você comprar o que você quiser. Então você vai ter a oportunidade de você fazer suas escolhas. Escrever em cima de suas linhas. Esse momento aqui é meu e seu para a gente conversar. Saiba que o que você gastar, você pode ficar sem ou não. E amanhã você pode precisar. Compre o que você quiser. Nós fizemos o que? Uma análise. E eu já dei as consequências. Se você gastar tudo rapidinho, você vai ficar sem. Eu passei as consequências para ele. E incentivei o meu filho a gastar certo. O que acontece depois? Quantas etapas eu falei que tem? 2. A primeira é, que é número 1, né? É eu sozinho e ele sozinho. A etapa 2 é os dois juntos. Vamos decorar isso? Etapa 1 é sozinho, amém? E a etapa 2? Os dois juntos. O número já te ajuda, os dois juntos. Depois da etapa 2, qual é a etapa que vem? Depois da etapa 2, qual é a etapa que é a próxima? A 1. O que vai acontecer conosco agora? Ele volta para a vida dele, para a decisão dele, e eu volto para a minha. Então é sempre 2 etapas. O que tem de errado nesse desenho? O que tem de errado é que não tem o quê? Quem que vai em cima de quem somente? O filho aprende a ir até o pai. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é filho e não tem o hábito de chegar no seu pai, isso vai gerar um valor em você, que você vai ter dificuldade de se chegar a Deus, porque Deus é pai. Não é o pai que tem que ir atrás do filho, os dois têm que se unir. Quando o filho pródigo foi embora de casa, o pai foi atrás dele? Não foi. Então, o meu pai, vocês aqui são filhos também, amém? Vocês têm que aprender a dar um passo em direção ao pai de vocês. Não é só esperar, meu pai se quiser vem falar comigo. Não, que aí você fica numa situação confortável, só ele vem em você, só ele vem em você. Você não tem o hábito, você não cria um valor, um hábito de você ir até ele. E quem aprende a ir até o pai biológico, vai aprender a ir até o pai espiritual, e vai aprender a buscar o pai celestial e eterno, amém? Primeiro, não existe a linha da unidade. Segundo, nesse desenho só o pai vai até o filho e o filho não aprende a buscar o pai. Terceiro, o filho não saberá como buscar a Deus. Esse é o padrão ideal. Pai e filho dão um passo cada um em direção ao outro. Entendeu certo? Próximo. Depois do que deve acontecer, cada um volta para a sua linha de vida e o filho tomará as decisões e ações. O que aconteceu agora? Voltou para a etapa 1. Cada um na sua. Já conversou com seu filho? Conversou. Deixa ele tomar a decisão. Isso pode começar desde cedo. Deve começar desde cedo. Bom, ok. Cada um está na sua linha. O vermelho, bolinha vermelha, e o preto, bolinha preta. Próximo. Após as ações do filho, o que deve acontecer depois da etapa 1? Volta na etapa 2. Eles devem se unir e compartilhar como foi. Segunda vez que eles se uniram agora. Relaciona de novo. E agora eles vão fazer o quê? Junto eles devem ter um diálogo aberto e analisar, observar as consequências e incentivar. Olha para cá. Suponhamos que você dá um dinheiro para o seu filho e fala, gaste com o que você quiser. Aí você volta para a tua vida e deixa ele tomar a decisão dele. Ele gastou. Você está vendo que ele vai gastar errado. Deixa. Você deu pouco dinheiro. Deixa. Depois que ele tomou a decisão dele, você volta para o meio e ele vem para o meio e vocês se juntam. Quando vocês se juntarem, você conversa. E aí, filho, como foi?
Ah, pai, eu gostei, eu comprei um negócio, eu gostei. Ah, gostou? Legal, filho. Analisando o quê? Analisando como foi o fato. Aí você vai observar as consequências. Que jeito? E agora, filho, sobrou algum trocado para você? Não, não sobrou nada. Se amanhã na escola você quiser comer alguma coisa, o senhor me dá dinheiro? Não vou dar. Porque toda decisão tem que ter uma consequência. Você não dá. Você não é que você não vai dar nunca mais. Você não vai dar pela próxima vez. Porque ele tem que viver a primeira consequência dele. E aí você vai incentivar ele. Que jeito que você incentiva um filho? Mas fica tranquilo, filho. Já já o Senhor vai providenciar um outro dinheirinho para você. E você vai acertar. E quer que eu te fale uma coisa? O papai já tomou muita decisão errada. Fica tranquilo, filho. Não fica triste não. Eu vou te incentivar. Logo, logo o Senhor abre a porta. Aí você sabiamente vai voltar. Está na fase 2. Depois da fase 2, volta para que fase? Volta de novo. Vamos lá. Próximo passo. Repete o ciclo. Cada um volta para a sua linha. Pronto. E assim vai indo. Vocês entenderam? Sempre assim. Sozinho, junto. Sozinho, junto. Analisando. Tem consequência boa? Elogia. Parabéns. Tem consequência ruim? Conscientiza da consequência. E não tenha preocupação. Ah, e agora? Tadinho. Tem tadinho. Fala assim, ó, tadinho. Quem fala isso, está emprestando a boca para o diabo. Porque tadinho é o capeta, que não tem o céu mais. É ele que ele tem que falar tadinho. Teu filho não é tadinho. Aí, ficou sem dinheiro? Deixa ele um tempinho sem dinheiro. Passa um tempo, você volta e junta com ele e dá dinheiro para ele de novo. E aí você orienta, gasta certo aqui, meu filho. Volta para a tua linha e deixa ele na linha dele. E ele assim vai começar a administrar as coisas dele. Quantos estão entendendo? E quando você juntar, tenha um relacionamento saudável. Glória a Deus. Tem mais. Mas o que acontece na maioria das vezes entre pais e filhos? Fala para quem está ao seu lado assim, vixe. É assim que acontece na maioria das famílias? Não. Olha o que acontece. Pais e filhos não sabem lidar quando estão juntos. A bolinha do meio aqui, essa bolinha aqui que eu estou mexendo, ela está pintada ou ela está em branco? Sabe por que está em branco? Porque é aqui que está o problema. Quando se junta pai e filho, não há qualidade. Não tem conteúdo na conversa. É uma reunião o quê? Ai, pastor, eu tento conversar com meu pai, mas eu não sei nada. Então aqui que está o problema, é na unidade. O diabo está estragando famílias assim. Próximo. O que está de diferente nesse desenho agora? Quebrou o quê? O que quebrou? Quebrou a linha do quê? Tem unidade agora? O que tem agora? Separação. O que separação? O pai volta para o caminho dele, o filho volta para o caminho dele. Aí sabe o que o pai fala? Também é teimoso igual uma mula. Se vira também, não fala mais nada, deixa quebrar a cara agora. Tomara que quebre toda a cara. É assim ou não é? E quando acontece isso, querido, o filho fica sem referência da identidade e da autoridade do pai. Nova referência. O pai o quê? Seguiu o seu caminho. E o filho seguiu o caminho dele? Não. Para onde o filho foi? Procurar uma nova direção. O filho, olha aqui, ó, o filho segue outro caminho. Verdade ou não é? Quem que ele vai buscar? O mundo, outras pessoas e a sua consciência. Porque nem todo mundo também, que não tem bom relacionamento com os pais, virou tranqueira. Porque a consciência de muitas pessoas fez dela grandes pessoas. Então talvez se seguir a consciência for direitinha, talvez chegue a algum lugar. Mas o filho distanciou ou não distanciou do pai? Essa linha de baixo ela é mais grossa que a de cima, é verdade ou não é? Você sabe por que a linha de baixo é mais grossa?
Quanto mais sedutora é a linha, mais grossa é. As coisas do mundo é sedutora. Um conselho do pai não seduz um filho, mas as coisas do mundo seduz demais. Então a linha é mais grossa. E agora o filho está onde? Embaixo. Quem que passa a ser a nova referência dos filhos? O mundo, outras pessoas. Com o tempo, fica mais longo o caminho para ter comunhão. Olha a distância do pai e do filho agora. Não tem linha da unidade. Olha o que está escrito nessa frase aqui, ó. Esse filho já não é ele mesmo. Ele é uma obra trabalhada pelo... Tem pais que chegam ao ponto e falam assim, ó, não conheço meus filhos mais. Mas lógico, você perdeu a comunhão com ele, você perdeu a unidade com ele, você achou que ninguém ia ter unidade. O diabo estava esperando você quebrar. Erros que os pais cometem e não percebem. A origem do problema é o quê? É na hora da unidade. Tem pai que fala assim, ó, o erro do meu filho é que eles tomam uma decisão errada. Filho, não é não. O erro do seu filho não é tomar a decisão errada. O erro do seu filho é não ter você para ajudar ele a tomar as novas decisões. Porque a decisão errada todo mundo toma. Não culpe o distanciamento do seu filho por atitudes dele. Não. Você pode até dizer assim, ó, pastor, eu dei meu passo de aproximação, mas ele correu. Tudo bem. Mas por que ele correu? Olha alguns problemas ali, ó. Primeiro, o pai não sabe ouvir os problemas dos filhos com compreensão, como se fosse ele. Tipo assim, você sentar com seu filho e sua filha fala assim, ó, então, eu fiz tal coisa assim, 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 mas como você fez isso? Você nunca fez nada na juventude de errado, na infância de errado? Olha uma coisa muito profunda. Próximo. O pai não sabe dizer ao filho, não desanima, é assim, eu também já errei, duvido que o seu filho vai distanciar. Terceiro, o pai, esse é o pior, o pai distancia a capacidade do filho com a dele. Você nunca vai ser que nem eu. Você já está prestando a boca para quem? E eu conheço pais que disseram assim, você não gosta de estudar, hein? Não, você nunca vai ser que nem eu. Mamãe. Aí ele fala assim, bom, ele acabou de me distanciar da possibilidade de eu ser como ele. E pai é referência. Aí o pai disse, você nunca vai ser como eu? Ele já não estava conseguindo fazer. Você acabou de empurrar ele para a linha de baixo. Você jogou ele fora. Outra frase. O pai demora para dar uma nova chance. O que eu falei da consequência? Vai ficar sem dinheiro um pouquinho. Aí você fica 6 anos sem dar um dinheiro para o filho. Não, espera um pouquinho, não demora muito não. Passa um tempo, deixa ele dar uma... Nossa, pai, meus amigos comprou pirulita, eu não comprei. Então, filho, não desanima não. Já já Deus vai entrar com providência. Ele sentiu a consequência. Está na hora de você dar uma nova chance. O próximo. Pai não ameniza a dor da consequência. Logo, logo você conseguirá outro. Você tem que amenizar. Ele está aprendendo. Outro. Pai não elogia quando acerta, ou quando pelo menos se esforça. Pai impede o filho de refletir nas opções. Antes, impõe a sua opção. Olha para cá. Juntou eu e meu filho, você e seu filho. Então, filho, você ganhou o teu dinheirinho? Você compra o que você quiser. Pensa bem. Tem coisas que você vai comprar e talvez vão usar pouco. Tem coisas que você vai usar bastante. Tudo está certo. Tem que pensar se vai sobrar um dinheiro se caso precisar amanhã. Beleza. Você está fazendo o quê? Você está dando opções para ele decidir. Agora tem pai que assim, recebeu esse dinheiro? Eu queria comprar um jogo de videogame. Não, você vai comprar caderno, livro para você estudar. Você matou ele não tem vida mais, ele virou você. Não, está errado. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer ele refletir nas opções. Não é você impor. Agora está entre parênteses ali, ó, exceções. Por que exceções? Se você vê que ele está querendo comprar um negócio que é muito perigoso e muito errado, aí tudo bem você interferir. Mas normalmente deixa ele tomar as escolhas. Então tem sim as suas exceções. Pai não sabe a diferença entre caminhos
de obrigações. Caminho é o filho que escolhe. Obrigação é o pai que passa. Repete comigo, caminho é o filho que escolhe. O pai pode até dar opção, mas quem escolhe é o filho. Ele pode ser criança e escolher o que você quer, mas quando ele for adulto, ele escolhe o que ele quer. Então não adianta, você não vai segurar por muito tempo. Caminho quem escolhe é o filho, mas responsabilidade quem passa sou eu. Ô filho, tudo bem, você ganhou um dinheirinho legal, você vai amanhã na loja para comprar o que você quer comprar, o papai até vai te levar, mas ó, antes você sabe que você tem teu quarto para você arrumar, você tem a tarefa para fazer, você tem as suas responsabilidades. Você interferir na vida dos teus filhos no tocante à responsabilidade, tem mesmo. Não abre mão não. Ai, meu filho tem o caminho de decidir se ele quer trabalhar ou se ele não quer trabalhar. Não, ele não tem. A responsabilidade é sua. Ele tem de escolher algumas coisas na vida dele, mas a ter responsabilidade não tem opção. Senão você sofre amanhã. Próximo. Pai não incentiva que na próxima vez vai dar certo. Por causa desses erros é que o conteúdo fica vazio. Por causa desses erros é que quebra o relacionamento de unidade de pai e filho. Então olha o que nós aprendemos até aqui. Algumas coisas que nós falamos matam nossos filhos, não hoje, vai matar amanhã, por valores que não foram passados, frases que nós falamos. E outro ponto, filho vai ter o caminho dele, eu vou ter o meu. Ele escreve a história dele, eu escrevo o meu. Obrigação eu passo, opção eu passo, o caminho ele escolhe. Que bonito, né? Bonito isso aí, não é? Hã? Pais e filhos devem viver assim, cheio de etapas vividas, cada um na sua linha, vivendo suas vidas, mas sempre se unindo. Assim vai se repetindo o ciclo. Olha o texto da Bíblia. Azarias é um homem da Bíblia, até os seus 16 anos. Quantos anos? Idade que todo mundo fala que é da aborrecência. Até os seus 16 anos viveu assim com seu pai. Legal, é, não é? O pai morreu. Você sabe quem era o pai? Ele era um rei. Sabe o que aconteceu com Azarias? Assumiu o reinado de um rei com quantos anos? Com quantos anos? Te pergunto, um jovem de 16 anos para assumir um reinado de um país, o pai ensinou ele a ter responsabilidade? Ensinou? O pai ensinou que é limite? Segundo Reis 15, 2 e 3, está escrito, tinha 16 anos, quando começou a reinar em 52 anos. Olha o que é princípio e valor de início. Reinou 52 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E ele fez o que era o quê? A escolha do caminho é de quem? A escolha do caminho é de quem? Mas quem é que ensinou ele antes das obrigações? Perante o Senhor, fez o que era reto perante o Senhor. Segundo tudo, está escrito na Bíblia, segundo tudo o que fizera Amazias o seu, o que ele viu o pai fazer, ele fez. Por isso que eu comecei com aquele texto. E agora eu estou mostrando o gráfico. O que você falar e o que você fazer, teus filhos vão fazer e teus filhos vão falar. Hoje é para a família ser tratada. O caminho era dele, mas a responsabilidade foi dada pelo pai. Resultado, recebeu identidade e autoridade. A partir de agora eu tenho 16 anos, quem é o rei sou eu. Com quem que ele aprendeu a ser rei? Pai. Seu filho quando crescer vai aprender o quê? Quais valores? Ele vai pegar a identidade sua e a identidade do mundo. Olha outro problema aí, ó. Pais que não souberam viver com seus filhos, quando viram a voz, agem assim. O que está faltando nesse relacionamento aí? A linha do quê? A linha do quê? Tem unidade. Porque o vô faz tudo que o neto quer. Você pode falar, eu sou exceção. Tá bom, mas a maioria faz tudo que o neto quer. E o neto não vai aprender nada, porque ele não... Por quê? Porque quer consertar o relacionamento. De que não teve bom com o filho, quer consertar no neto. O filho pródigo. Ele foi embora para o mundão, foi ou não foi? Aí um dia, olha só, um dia ele decidiu voltar para a casa do pai.
Se você não tem unidade com seu pai, você vai ter que fazer esse processo de ter unidade com ele. E você sabe que quando ele voltou a ter unidade com o pai dele, toda a roupa dele foi restituída, verdade ou não? E ele foi colocado um anel nele, porque ele era filho do fazendeiro. O que recuperou na vida dele? A autoridade e identidade. Não seria um bom pai sem antes se unir com o seu pai. Você quer ser um bom pai? Se une com o seu pai. Pastor, não tem jeito. Você tem um pai, pelo menos espiritual, você tem um. Sou Joe, essa beleza aí figura. Amém, queridos? Vamos continuar. O que será de seu filho se você não for um bom pai? Quais valores inegociáveis que você tem passado a eles? Valores. Fulano nem conversou comigo. Não tem problema, filho. Releva, perdoa. É isso que você fala? Ou você fala assim, ó: você não vai brincar mais com esse menino. Você não vai brincar mais com ela. Fala assim, ó. Põe a mão na sua boca. Fala assim, boca a boca. Fala assim, boca a boca. É você mesmo, né? Que está estragando. É ou não é? Você já viu brinquinho de criança? O que os pais falam? Você não vai brincar mais. Você não vai conversar mais. Nós percebemos o que nós estamos fazendo? Nós não percebemos o que nós estamos fazendo. Releva, faz parte. Ele me bateu, ele te bateu no dia, outro disse que bateu nele, e releva. A vida é assim. Na vida você vai bater, você vai apanhar, na vida não tem. Releva, perdão. Que valor que você ensina para o teu filho? O de perdoar. Quebrou o prato. Acontece, filho. Só toma mais cuidado da próxima vez, tá bom? Jogo de videogame. Filho, tá bom por hoje, né? Você precisa fazer outras coisas. Lembre-se que você tem suas responsabilidades. Esses são os valores. Valores inegociáveis. Deus, entre parênteses, casa de Deus. Família. Responsabilidade, que é trabalho. Não vai virar vagabundo. Obra de Deus. Estes tesouros seu filho herdarão de você? É uma pergunta. Seu filho vai herdar esse tesouro? Hã? É esse valor que você está passando para o teu filho? Vamos refletir, igreja. Dê pequenas responsabilidades. Na linha do filho é um tênis, um dinheiro, um brinquedo, um quarto, um objeto. Comece por aí. Não seja um pai isolado. Meu pai nunca me deu nada. E eu não vou dar nada para os meus filhos. Se eles quiserem que faça como eu. Lute. Para ser um bom pai, basta o quê? Ser o quê? Hoje sua história pode mudar. Quem está disposto aqui, levanta a mão. Fique em pé em nome de Jesus.